O tema que eu vim trabalhar com vocês no dia de hoje é radicalidade e raiz. E é um tema muito oportuno, porque a palavra radicalidade, ela quando associada à questão da religião, ela pode ser entendida de uma forma muito deturpada. Então, quando se diz de radicalidade dentro de um ambiente religioso, talvez alguém que esteja passando ali do lado de fora, escute de tabela e fale assim: está ali mais um radical, um intolerante, um preconceituoso, está ali mais alguém ultrapassado, que não se abriu aos novos valores, à nova moral. Com certeza, essa pessoa, ao fazer esse julgamento, ela está o fazendo da maneira errada, porque o seu imaginário, ele está repleto de coisas que vão levando ela a fazer esse tipo de julgamento, a ligar uma coisa à outra, a ligar a palavra radicalidade com a palavra religiosidade e chegar a uma conclusão errada, de que ao dizer que nós somos radicais, e eu posso dizer por mim, eu busco viver esta radicalidade, porque eu acredito que a radicalidade, ela é um atributo que não se pode ser retirado do cristianismo, ela é algo que faz parte da substância do cristianismo. A radicalidade é algo que eu busco viver porque eu acredito que faz parte da mensagem cristã. E que você deveria também, se não tem ainda esse propósito, viver de acordo com esta radicalidade, com este bom ânimo, como dizia Santa Teresa, com essa determinada determinação. Muito bem, mas antes de entrarmos aí de cheio no que é a radicalidade católica, que nós vemos nos santos, que nós vemos em figuras como o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, primeiro é importante deixar claro de que quando nós dissermos aqui radicalidade, não estamos falando disso ou daquilo outro. Quando nós nos referimos à radicalidade nessa pregação, não ligue a uma figura, a uma imagem, a um modelo de pessoa intolerante. Porque não se trata disso. São coisas que as pessoas vão, a mídia, algumas filosofias, para deturpar a religião católica, foram aos poucos tentando fazer com que no imaginário popular houvesse essa ligação de que aquele religioso que se diz radical, consequentemente ele é intolerante, consequentemente ele é preconceituoso, consequentemente ele é uma pessoa que exclui as outras. Não, essa não é a radicalidade católica. Radicalidade também não se trata de ser alguém ultrapassado, apegado a valores que já não condizem mais com o nosso tempo. Não, isso não é radicalidade. Radicalidade também não é aquele tipo de pessoa empolgada. E aqui eu não estou falando mal da empolgação, ela é necessária, ela faz parte da nossa vida, mas não é aquele cristão ainda imaturo que acabou de ter uma experiência, acabou de ter um encontro pessoal com Deus, um encontro genuíno, ele teve um encontro com Jesus, e ali ele na empolgação, ele toma algumas decisões que ao longo da sua vida ele não vai mantê-las. Não, isso não é radicalidade, isso é uma empolgação, isso passa, isso é um movimento interior, uma comoção interior que leva a pessoa a trilhar esse caminho. Mas isso não é radicalidade. A radicalidade católica, ela é o seguinte: após a pessoa ela ter um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro genuíno, ela teve uma experiência, seja lendo a palavra de Deus, seja participando de algum retiro, enfim, seja conversando com alguma pessoa, e ao ter essa experiência no seu interior,
ela toma uma decisão de reordenar toda a sua vida, em vista dos ensinamentos daquela pessoa, Jesus Cristo, com quem ele fez uma experiência verdadeira. Então ele se encontra com Jesus em algum momento da sua vida, e ao se encontrar com Jesus, como eu disse, em um retiro, em uma conversa, em uma missa, em uma adoração, aquela pessoa ela se decide reordenar a si mesmo. Veja, ela não quer reordenar os outros, ela não chegou nesse ponto. Ela não vai sair dali daquela experiência e vai começar a apontar o dedo para os outros. Não, ela vai começar a se colocar diante do espelho e aí confrontar os ensinamentos do Evangelho e ir configurando pouco a pouco a sua vida a Jesus Cristo. E aí sim, esta pessoa, ela não vai tolerar consigo aquelas atitudes que ela tinha, aquelas atitudes do homem velho, aqueles vícios, aqueles pecados de estimação, aquela má conduta, aquela má inclinação. Ela vai ser intolerante consigo. Ela não vai tolerar e ela vai fazer de tudo para configurar a sua vida. Só que mais ainda, esta pessoa ela não vai parar nessa experiência. Naqueles primeiros dias após uma experiência de um encontro com Jesus, ela vai levar isso para meses, para anos, e ela vai manter, é isso que nós chamamos de constância, de perseverança. Esta pessoa é o exemplo concreto de radicalidade, porque quando se diz radicalidade, nós não estamos, dentro do catolicismo, não estamos tratando de um pequeno período da nossa vida. Não, eu estou tratando da minha vida como um todo. E uma vida inteira configurada a Cristo. Desde a minha infância até a minha velhice. E é daqueles que também têm contato comigo, vão provando do fruto da minha conversão. Essa é a radicalidade genuína, católica, que não tem nada a ver com aquilo que algumas pessoas tentam colocar sobre nós, como que numa tentativa de nos taxar com uma imagem negativa. Nossa, que pessoa ultrapassada, nossa, que pessoa preconceituosa. Não, nós não somos. Nós estamos decididos, nós estamos com uma determinada determinação de configurar a própria vida com Jesus Cristo, a vida de Cristo. E essa configuração, ela é muito mais do que repetir os atos de Cristo, mas é deixar com que Ele, cada vez mais, se enraize em nosso interior, tome conta do nosso interior, ao ponto de chegarmos a um grau chamado santidade. E aí podemos ter atitudes sobrenaturais, sobre-humanas, que não são meramente da nossa força. Aquele que é um católico radical, ele realiza coisas que não são méritos da sua força humana, mas são méritos da própria graça, que foi fazendo pouco a pouco no seu interior. Esse é aquele cristão católico que entendeu concretamente o que é a radicalidade. Esse é aquele que purifica a si mesmo, e após purificar a si mesmo, ele procura ali, nesse ato de purificar a si mesmo, ele procura purificar a sua visão, ele procura purificar a sua audição, ele procura purificar a sua fala. Então ele via coisas que ele deixa de ver, ele escutava coisas e agora ele já não escuta mais, ele falava coisas e agora ele já não se permite mais dizer tais coisas. Ele vai se purificando, ele purifica os seus sentimentos. Quando vem um ímpeto de ira, ele logo lembra que ele precisa ser paciente. Isso nós chamamos de purificação ativa. A pessoa busca, ela precisa buscar. Isso já desde o início, desde o encontro pessoal dela com Jesus. A partir do momento do encontro pessoal, é o start. E ela começa a buscar. Dia após dia, ela busca no trabalho, ela busca nas celebrações litúrgicas, ela busca se posicionar da melhor forma, estar com a melhor roupa, ela busca no relacionamento com os outros. Pouco a pouco ela vai se purificando. E chega a um ponto que essas purificações alcançam o seu, digamos assim, o seu limite. E o próprio Deus começa a mandar algumas situações para essas pessoas,
para que elas passem por algumas provações, permite algumas tentações, e isso nós chamamos de purificação passiva. São purificações que o próprio Deus manda para aquela pessoa. A gente pode colocar aqui os sofrimentos do dia a dia, as noites mal dormidas. Tudo isso, Deus vai se utilizando para purificar aquela pessoa. Deus coloca pessoas no nosso convívio, pessoas que são como uma pedra no sapato, e vão ali, pouco a pouco, judiando da gente, e ali nós vamos treinando a nossa paciência, a nossa caridade. Isso se chama purificação passiva. Situações que o próprio Deus permite que o cristão passe, para que ele alcance um nível mais alto de radicalidade, de configuração com o próprio Cristo. Esse é o nível daqueles que já estão trilhando um caminho decidido pela santidade, porque a radicalidade ela vai apontar para isso, para a santificação, para a santidade da pessoa. Esse é o caminho que nós trilhamos quando dizemos: eu sou um cristão católico e eu vivo a radicalidade. Ou seja, eu pego tudo que eu tenho no meu dia e eu uso tudo como matéria, como ingrediente para construir o que nós chamamos de santidade. Esse é o cristão radical. Este é o católico radical. Eu vou explanar um pouco, e vou até usar um documento da igreja para falar sobre isso, mas antes é importante entendermos que isso está muito evidente na Sagrada Escritura. Quando você lê o Evangelho, logo você percebe que Jesus, ele era evidentemente radical nos seus ensinamentos. Quando ele diz: olha, se sua mão te leva a pecar, corta, porque é melhor que você entre no reino dos céus sem uma mão, sem um braço, do que você ser jogado no fogo dos infernos com os 2 braços. É evidente que existe uma radicalidade aí. É evidente também que Jesus não está falando de maneira literal, certo? Porque ele não exclui aqui a razão. Jesus não está dizendo literalmente para você cortar o braço. Você, por exemplo, que cai constantemente na masturbação e usa das suas mãos para se masturbar. Jesus não está dizendo isso para você cortar a sua mão. Mas ele está dizendo algo concreto e radical. Corte a situação. O que te leva a se masturbar? É o vídeo? São as suas companhias? Corte. Renuncie. Se afaste. Elimina da sua vida. Seja radical. É o horário em que você assiste TV, porque está passando programas inadequados? Corta. Isso é radicalidade. E é isso que está implícito nessa ordem de Jesus, nesse ensinamento de Jesus. Quando ele diz também: olha, se o seu olho te leva a pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, ou sem os 2, do que você ser jogado no fogo dos infernos, com um olho e com óculos. Eu fiz uma pequena adaptação agora. Mas, você entende? Existe uma radicalidade aí no ensinamento de Jesus, concreta, profunda, e que se nós pararmos, em menos de 1 minuto você percebe, ele está sendo radical. E óbvio, como eu disse no primeiro exemplo, ele não está dizendo para você pegar uma agulha agora e furar seu olho. Ele está dizendo: olha, se você tem o costume de, ao dar uma passada no feed do Instagram, começar a stalkear mulheres, e você vê, começar a desejar mulheres, olha, corta, se for preciso, cancela a sua rede social. Corta, elimina da sua vida, porque isso não é postura de cristão. Jesus é radical. É isso que está por detrás desse ensinamento. E é nesse momento que muitos abandonam Jesus. Quando ele também pregou a respeito do seu corpo e do seu sangue, que seria deixado para nós como o maior tesouro. E aí os judeus falaram para ele: não, esse ensinamento é duro demais para nós. Eu não vou ser capaz de comer a sua carne e tomar o seu sangue, e beber o seu sangue. E muitos abandonaram, não só judeus, como discípulos de Jesus, abandonaram ele. É nesse momento que você separa o joio do trigo. É nesse momento que você separa o cristão raiz e o cristão Nutella. É nesse momento que você separa o cristão genuíno, radical, católico,
E o cristão, Maria vai com as outras, o cristão sem personalidade. Porque ele não é capaz de assumir as consequências para a sua própria vida. O cristão imaturo é assim. Ele fica inquieto. Ele não consegue suportar. Ele é como o terreno pedregoso ou cheio de espinhos, que acolhe a semente, que faz uma experiência, mas que não prova dos frutos. Mas aquele que se dispõe a viver a radicalidade, pega esse ensinamento e fala, eu vou fazer de tudo, e eu vou contar com a graça de Deus para viver isso que Jesus está me ensinando. E ele leva isso para a vida. Muito bem, nos ensinamentos de Jesus, então nós vemos essa radicalidade. Mas ainda, na sua própria vida, quando ele foi morto por aquilo que ele anunciava, julgaram ele, condenaram injustamente, flagelaram e depois mataram, crucificado, assassinaram. Veja, Jesus foi radical consigo mesmo, naquilo que ele sofreu. Isso é muito claro. Agora, não só o Cristo, é claro, ele é o maior exemplo, mas nós vemos isso nas cartas apostólicas. Quando São Paulo fala, na carta aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, a vossa maneira de pensar, de sentir, de agir, renovai. Vocês não podem se conformar com este mundo. Evidente, radicalidade. Compromisso com a mensagem anunciada, com a mensagem recebida, compromisso com o Evangelho, compromisso com Cristo. Não vos conformeis com este mundo. Quando São Pedro, depois de ter traído Jesus, traído assim, negado, né? Ele nega Jesus 3 vezes, então ali ele não assume a cruz, mas depois lá na frente, isso não é a Sagrada Escritura que relata, mas a tradição da igreja, lá na frente, quando ele tem uma outra oportunidade de ser martirizado por Deus, por amor a Deus, por amor a Cristo, ele fala assim, pode me matar, pode me martirizar, mas faz o seguinte, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor, em pé. E radicalidade, generosidade no próprio martírio. Olha que espetáculo. Quando São Domingos Sávio, uma criança, São Domingos Sávio, diante de uma situação, ele diz, olha, é preferível morrer do que pecar. Radicalidade. Nós vemos isso também na vida dos santos. Radicalidade. Então, qualquer pessoa que se diz católica verdadeiramente, mas que não está comprometida com a radicalidade imbuída dentro da mensagem do próprio Evangelho e constatada na vida daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e também dos santos da igreja. Qualquer pessoa que não está comprometida com esta radicalidade que está evidente ali, ela não pode se dizer católica. É preciso rever alguns conceitos. Muitas vezes nós tratamos a religião como certa superstição. Eu vou à missa para Deus me abençoar. E de fato, Deus vai te abençoar. Mas veja bem, Deus não está devendo nada para você não, viu? Deus não te deve nada, porque você vai aos domingos. Assim como você também não pode se justificar de que já foi em muitos domingos e agora nesse eu vou faltar sem um motivo justo. Não é assim que funciona a vida cristã, católica. Não é assim que se vive o catolicismo. Essa radicalidade, ela precisa estar sempre como o tempero da nossa vida, como o sal da nossa vida, ao ponto das pessoas olharem para nós e perceberem ali, como olharam para São Pio e para outros santos e disseram assim, eu não vi um homem, eu vi Deus. Não porque consideravam Padre Pio como Deus, mas porque viam de tal maneira ele configurado a Cristo, uma radicalidade tão profunda, que viam o próprio Cristo, que viam o próprio Deus. Agora entendam uma coisa, a radicalidade ela não brota da nossa força. Além de uma experiência que nós precisamos fazer com Deus, a radicalidade católica, ela brota de uma experiência de amor. E é do amor para o amor.
é aquele que faz uma experiência concreta com o amor de Deus, um amor que revela, muitas vezes, a situação de pecado que você está, não te condena, te acolhe, mas cobra que você se endireite. Um amor que nos constrange, que nos impele, como diz São Paulo, mas que ele vai empurrando, e é a força para que eu reordene todas as coisas no meu interior. Qualquer pessoa que se disponha a viver a radicalidade, mas ainda não tenha provado deste amor divino, ela não vai ter o combustível necessário para dar passos de anos e mais anos de sua vida. Porque vai chegar um certo ponto em que ela vai se ver insuficiente diante de tantas situações que ela precisa enfrentar. E ela não vai ter esse combustível do amor. Então tudo precisa brotar do amor. E nós vemos isso porque o mandamento mais importante do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, como ele ensinou, é amar o próximo como a si mesmo. A radicalidade, ela vai nos levar a uma configuração por meio do amor, da caridade, que nós conhecemos como virtude infusa, caridade. Muito bem, partindo dessa caridade, desse amor para com Deus, nós vamos realizar gestos concretos. E aí que entra um documento da igreja chamado Didaquê. A Didaquê é um dos primeiros escritos da igreja primitiva, e ela funcionou como uma espécie de catecismo para as pessoas de sua época. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. E aí, surgiu assim, na necessidade de orientar as primeiras comunidades, os 12 apóstolos escreveram um documento simples, um documento pastoral, para orientar os primeiros cristãos da sua época, aqueles que tinham acabado de viver uma experiência com Deus, que estavam dando os primeiros passos na fé, que precisavam crescer e alcançar um certo grau de radicalidade, para chegar à santificação. Então, os apóstolos, eles escreveram esse documento, e ele serviu, entre aspas, como que um catecismo para a época, para uma orientação doutrinal, também pastoral da época, claro, espiritual. Na Didaquê, nós encontramos alguns pontos que vão orientar os primeiros passos daquele que deseja viver a radicalidade. Ou seja, o verdadeiro cristão, católico. E aí, o documento começa assim. Aliás, antes de eu ler o documento, deixa eu falar os pontos. São pontos bem simples e que a gente deixa passar no dia a dia. São 3 coisas. O primeiro ponto que a Didaquê destaca são os sacramentos. 3 sacramentos específicos: o batismo, a confissão e a Eucaristia. Então você vê ali, você vê neste documento, que inclusive eu sugiro para você também pesquisar na internet, é muito fácil de encontrar, e é um documento pequeno, fácil de ler. Você que está aqui também pode procurar. Você vê claramente que neste documento os apóstolos dão destaque a esses 3 sacramentos: batismo, confissão e Eucaristia. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar na Didaquê. Porque a vida sacramental, para o católico, ela é fundamental. Ela foi instituída pelo próprio Cristo. Foi Cristo que ordenou que a igreja confessasse os pecados, que deu este poder à igreja. Foi Cristo que instituiu o batismo como sacramento. Foi Cristo que nos deixou o seu corpo e o seu sangue. E Ele deixa isso como ferramenta para santificarmos. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos na Didaquê é a correção da vida moral. Então, você vê aqui quase que copiando, como está escrito na Sagrada Escritura, eles copiam, quase isso, eles copiam aqui no documento.
dando orientações de como deve ser o comportamento dos cristãos da sua época. Olha, vocês precisam abandonar isso, vocês precisam fazer aquilo, vocês precisam deixar de fazer tal coisa. Então, são coisas que eu vou ler aqui, você vai perceber do que se trata essa reeducação moral que o cristão precisa ter, que faz parte dos primeiros passos para a radicalidade. Esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto é cultivar uma vida de oração. Na Didaquê, fala-se um pouco da esmola, fala-se um pouco do jejum, fala-se também da oração vocal, cita o Pai Nosso. Então, tem um destaque também para a vida de oração. Esses são os 3 pontos que, além de eu ler, eu quero já deixar evidente, destacado a você, que alguém que se compromete a viver a radicalidade precisa se ater a essas 3 coisas. Você precisa ter uma vida sacramental, você precisa corrigir a sua vida moral. Se você fala mal dos outros, você precisa deixar de falar. Você faz fofoca, você precisa deixar de fazer fofoca, deixar de ouvir fofoca, deixar de julgar os outros, o julgamento temerário. Você precisa ordenar a sua vida moral aí. E você precisa cultivar uma vida de oração. Mas vamos ler aqui o que está escrito na Didaquê. Começa assim: existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui ele já está até parafraseando o livro dos Números. E ele continua: há uma grande diferença entre os dois caminhos. Este é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus, que o criou. Segundo, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Este é o ensinamento derivado dessas palavras: bendiga aqueles que o amaldiçoam, reze por seus inimigos e jejue por aqueles que o perseguem. Está citando o Evangelho. Ora, se você ama aqueles que o amam, que graça você merece? Os pagãos também não fazem o mesmo? Evangelho. Quanto a você, ame aqueles que o odeiam, e assim você não terá nenhum inimigo. Não se deixe levar pelo instinto. Podemos até substituir a palavra instinto pelos apetites, pelo irascível, pelo concupiscível. Se alguém lhe bofetear na face direita, ofereça também a outra face, e assim você será perfeito. Se alguém o obriga a acompanhá-lo por 1 quilômetro, acompanhe então 2 quilômetros. Se alguém lhe tira o manto, ofereça-lhe também a túnica. E aqui ele está citando sempre o Evangelho. O que ele está dizendo? Olha, é assim que você precisa seguir. Isso aqui já é uma orientação moral de como os cristãos da época deveriam se comportar. E eles se comportavam assim, literalmente. Tanto é que nós temos relatos na igreja primitiva, por Tertuliano, por exemplo, que é o autor daquela famosa frase, que os pagãos olhavam para os cristãos e viam neles tanto amor que diziam assim: olha como eles se amam, olha como eles se amam. E dali brotava a conversão. Os pagãos olhavam para os cristãos, viam o amor que eles estavam ali concretamente vivendo e se convertiam. Eles diziam: olha como eles se amam. Essa frase é de Tertuliano. Então, esse comportamento, ele é fruto do ensinamento do próprio Cristo. E os apóstolos, nesse documento chamado Didaquê, estão reproduzindo como a comunidade deveria viver, e eles viviam. O problema é que hoje nós não vivemos. Nós não vivemos. O outro não vive, e porque o outro não vive, eu me apoio nisso e eu não vivo. Porque o meu compromisso parece que, em vez de ser com Cristo, é com o outro. Mas na verdade não deveria ser assim. Meu compromisso é com Cristo. Então, se o outro não vive, que a minha maneira de viver a caridade constranja-o de tal maneira que ele se converta ao ver a forma radical de eu encarnar o Evangelho. Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui, e aí entra no segundo capítulo o documento. Ele é bem curtinho. Os apóstolos continuam: olha, o segundo mandamento, a segunda instrução, na verdade é essa: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique,
Não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria, não mate a criança no seio de sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. Não cobice os bens alheios, não cometa falso juramento, não preste falso testemunho, não seja maldoso, nem vingativo, não tenha duplo pensamento ou linguajar, pois o duplo sentido é a armadilha fatal. A sua palavra não deve ser em vão. Não seja avarento, nem ladrão, nem fingido, nem malicioso, nem soberbo. Não planeje o mal contra o próximo. Não odeie a ninguém, não corrija alguns. Reze por outros e ame ainda outros, mais até do que a si mesmo. Então, reze por alguns, ame outros, mais até do que a si mesmo. São coisas tão óbvias. E é óbvio porque isso faz parte do início da vida cristã. E hoje, nós não vivemos sequer o início daquilo que deveríamos encarnar enquanto mensagem do Evangelho. Nós desprezamos já o início daquilo que é considerado a vida cristã. Porque isso aqui, assim que a pessoa se converte, ela deve viver. Ela não vai matar, ela não vai roubar, ela não vai cobiçar, ela não vai fornicar. Ela vai rezar pelo próximo, ela vai rezar pelos seus inimigos, ela vai retribuir o mal com o bem. Isso é o início, gente. Eu estou falando só do início. Nós não vivemos o início, nós não vivemos o beabá, nós não vivemos o simples, o básico. Sequer nós vamos às missas nos domingos de preceito, nos dias de preceito. Sequer nós somos fiéis às missas de domingo. Vamos continuar. Bom, aqui ele está falando da vida moral. Depois, deixa eu só pegar um trechinho aqui. O trecho que ele fala da Eucaristia. Ele diz assim: após ser saciado, agradeça assim: nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome que fizestes habitar em nossos corações pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelastes através do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Tu, Senhor onipotente, criastes todas as coisas por causa do teu nome e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna através do teu servo. Antes de tudo, te agradecemos porque és poderoso. A ti, glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo o mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Aqui, o documento está ensinando como deve ser a nossa oração depois de nós estivermos saciados, não só com o pão material, mas pelo pão celeste que é a Eucaristia. Ele está ensinando os cristãos a fazerem uma oração após terem comungado, que também é o básico. São coisas que, se nós fizermos, nós vamos crescer espiritualmente. E pouco a pouco nós vamos ter condição para alcançarmos um grau a mais de santificação. Se nós voltarmos a ensinamentos simples como esse, ensinamentos que são praticamente a mesma coisa do que está aqui no Evangelho, eles só resumiram o que está no Evangelho, nós vamos crescer espiritualmente. E crescendo espiritualmente, nós vamos crescer em radicalidade, em encarnar a mensagem do Evangelho no dia a dia. Isso tem que ser algo muito, como que eu posso dizer? Muito bem acertado na nossa vida. Porque se nós não dermos os primeiros passos, nós não vamos conseguir correr um dia. É como um bebezinho. Um bebezinho que está para aprender a andar. Primeiro ele precisa engatinhar. Depois ele precisa começar a escalar as coisas, firmar as pernas.
Depois ele precisa dar os passinhos para o lado, ele vai para um lado, ele vai para o outro, segurando ainda nas coisas. Depois ele vai começar a tentar ficar em pé sem segurar. E depois de ficar em pé sem segurar, ele vai ameaçar dar passos. E quando ele der os primeiros passos, ele vai cair. E depois ele vai chegar em um nível de maturidade física, psicológica, que ele vai conseguir dar vários passos, ao ponto que ele vai começar a correr e você não vai conseguir mais pegar. É assim que funciona. E na vida espiritual também é. Se nós não voltarmos aos primeiros fundamentos da fé, nós não vamos progredir. E você vai continuar indo na missa de domingo sem provar do tesouro que é a Eucaristia, a Sagrada Escritura. Você vai continuar tendo as suas orações distraído, você começa a rezar o Pai Nosso, aí você pensa em 10.000 coisas e você termina o Pai Nosso, você não sabe nem o que aconteceu, já terminou a oração, já passou tudo, e você ainda não chegou na conclusão e na resolução dos problemas que você pensou durante a oração do Pai Nosso. Você vai continuar não tendo uma fidelidade na sua vida de leitura da palavra, de oração, de meditação, se é que você faz isso, não sei, né? Estou aqui acreditando que você faça, que você tenha uma intimidade com a palavra. Mas se você não fizer o básico, se você não corrigir a sua vida moral, se você não tiver uma vida sacramental, e se você não tiver uma vida de oração, você não vai conseguir dar passos na radicalidade. Por isso, se você não é batizado, você precisa se batizar. E se batizando, você recebe, não é só, hoje nós encaramos o batismo como um certo costume popular, e não como um sacramento, e não como uma ferramenta espiritual. Nós encaramos o batismo como uma cerimônia social, onde eu convido lá o meu amigo, o meu colega que é próximo para batizar o meu filho, e fica por isso. É só coisa de amizade. O batismo não é isso. No batismo a pessoa recebe o que nós chamamos de graça santificante e o conjunto de ferramentas, que podemos chamar de dons e virtudes, os dons infusos, as virtudes infusas, e isso vai se desenvolver ao longo da vida. O batismo nos faz ser parte do corpo de Cristo. O batismo nos insere no catolicismo. O batismo nos abre a porta do céu. Esse é o batismo. Não é um simples rito, é um sacramento. Não é algo social, não é algo que você chamar seu amigo só. Não, é mais que isso. E aí, não só o batismo, mas também a confissão, você precisa encará-la de maneira regrada. Se você não se confessa mensalmente, comece então a se confessar mensalmente. Se você já se confessa mensalmente, talvez seja a hora de você começar as confissões quinzenais, talvez semanais. Precisa confessar direito. Já houveram várias palestras aqui no Revolução sobre confissão. É só procurar lá no Canção Nova Play. O Padre Paulo já falou sobre isso. A maneira correta, tem uma pregação que chama, não sei se foi assim para o Canção Nova Play, mas ele intitulou, quando ele pregou sobre isso, ele colocou aulão sobre confissão. E lá ele ensina como se confessar. Além da confissão, você precisa comungar direito. Você precisa participar bem da missa, participar dos dias de preceito, e isso inclui todos os domingos, além das festas que a igreja já tem prescrita, como dia de preceito, e você participa bem, presta atenção nas orações, presta atenção nas leituras, faz uma reflexão junto com o padre, e depois disso você recebe Jesus, comunga, e quando você volta para o seu lugar, você não fica falando com a pessoa do lado. Você conversa com Jesus. Você fala para ele aumentar a sua fé, você fala para ele aumentar a sua conversão, para ele te converter de verdade, para ele te ajudar a superar algumas situações de pecado. É isso, tem que se valer, tem que aproveitar dos sacramentos. Essa é a vida cristã. E aí no dia a dia, você vai se comprometer a, olha, eu falava mal da Joaquina, eu não vou mais falar mal da Joaquina. Eu falava mal do fulano que, ele faz a coisa errada, eu sei que ele faz, mas quem disse que eu tenho o direito de agora ficar falando da vida dos outros, para outros ainda?
Não? É melhor entrar no reino dos céus sem a língua do que ir para o inferno com 2 línguas de cobra, com a língua repartida, sabe? Então, pega a sua linguinha de cobra, corta e começa a ajustar a sua vida moral. Isso em paralelo com a vivência dos sacramentos, hein? Você está vivendo os sacramentos e você está ajustando a sua vida moral. Faz o básico e deixa Deus fazer o resto. Faz o mínimo para que Deus faça o sobrenatural na sua vida. Tenta, durante o dia, talvez acorde mais cedo ou durma mais tarde, tira um tempinho, pega a palavra de Deus, começa a ler, começa a meditar. Pega os ensinamentos de Jesus, são simples, parábolas, e começa ali a ruminar, a pensar sobre, encontra ali a verdade que pode mudar a sua vida. Isso é ser um católico de verdade, radical. E aí nós voltamos no sentido etimológico da palavra radicalidade. Radicalidade, ela vem do radicalis, do latim, que significa algo relacionado à raiz. Aquilo que é relacionado à raiz, radicalis. Radicalis, por sua vez, essa palavra do latim, ela vem do radix. Radix é raiz. Nós voltamos à raiz, à origem, ao princípio, como as coisas deveriam ser, para que todo desenvolvimento futuro ocorra bem. Sem isso não existe progresso, não existe radicalidade. Peço a você agora, fique de pé. A graça de Deus é capaz de nos alcançar na nossa pobreza, na nossa pequenez, nos tirarmos da nossa preguiça, abrir os nossos olhos, retirar as escamas, tirar os tampões dos ouvidos, o peso, a poeira, o entulho, a sujeira, e fazer com que, mesmo tendo vivido torto até aqui, a gente consiga se endireitar. É sempre tempo. É sempre tempo. A providência não te trouxe aqui à toa. Feche os olhos agora. Faça um compromisso com Jesus. Não faça comigo, não. Faz com Jesus. Senhor, a partir de agora, eu quero ser um católico verdadeiro, radical, um católico raiz, um católico que tem os ensinamentos teus, Senhor, como setas que apontam o caminho. Eu me abro, eu me disponho. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu me disponho. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar é preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão. Erga seus braços e cante só o amor. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. Em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. O reino dos céus é dos violentos. Só o amor ao meu Senhor. Só o amor ao meu Senhor, como minha cruz. Como minha cruz. E crucificado amar Jesus. Crucificado
amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Há um horizonte pra conquistar. Mais uma vez, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, é só o amor. Só o amor faz mover a minha vida. Faz mover a minha vida Em direção à santidade. em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Diga pro Senhor, só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Mais uma vez, só o amor faz mover a minha vida. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. Em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Peça ao Senhor a experiência concreta com este amor divino. Vai dizendo com as suas palavras agora. Essa experiência concreta. Neste momento, Deus se inclina até você. Deus quer escutar a tua oração. Pede, Senhor, eu quero fazer uma experiência com o teu amor, uma experiência genuína que me impele, que me impulsiona, que me constrange a querer amar também, não por um simples mandamento, mas como resposta de amor. Eu quero responder com amor, Senhor. Eu não quero viver um falso moralismo. Senhor, eu não quero viver de maneira light, de meia boca. Não, eu quero viver de maneira coerente. Eu quero, Senhor, encarnar a tua mensagem, a tua boa nova. Eu quero agir como o Senhor agiu. Eu quero falar como o Senhor falou, escutar como o Senhor escutou. Vai dizendo isso. Se você precisa corrigir a sua fala, coloca a mão sobre os seus lábios. Senhor, corrige a maneira de eu falar. Senhor, corrige a maneira de eu escutar as coisas. Músicas que eu tenho escutado, pessoas que eu tenho escutado, fofocas que eu tenho escutado. Senhor, corrige o meu olhar de juiz. Senhor, o meu olhar voltado às coisas que me levam a pecar, me deixam ser levado pela concupiscência. Corrige, Senhor, pela tua força, pelo teu amor. Canta de novo isso. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida, canta. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus.
está. Essa violência que o próprio Senhor nos ensina, que o reino dos céus é dos violentos, é de pessoas decididas. Essa decisão, essa determinada decisão, essa postura interior de romper com as situações de pecado, de romper até mesmo com amizades que te levam a pecar, com coisas que você assiste. Peça ao Senhor a força que lhe falta, porque muitas vezes nos falta a força diante das tentações, das provações e do que nós precisamos viver. Nos falta força para responder o mal com o bem e para tirar a graça em meio à desgraça. Peça ao Senhor que Ele te abençoe, para que em meio à desgraça que você se diz viver, você possa colher a graça. Porque onde abundou a desgraça, superabundou a graça. É isso que diz a palavra. Talvez você tenha levado uma vida de pecado, uma vida desregrada. Talvez você diga: eu tive esse tempo todo, eu vivi esse tempo todo e não tive orientação. Agora tem jeito? Sim, tem jeito. A graça de Deus é algo sobrenatural, que potencializa-nos e cobre a nossa miséria, socorre-nos em nossa miséria, em nossa limitação intelectual, em nossa vontade fraca, em nossos vícios. Você que tem vícios, agora é o momento de você se apresentar a Deus, entregar esses vícios a Ele e deixar que Ele transforme o vício em virtude, o mau hábito em bom hábito. A má decisão, você que tem situações que não perdoou, você traz ressentimentos, este é o momento de perdoar e de caminhar, porque há um horizonte para desbravar, há uma configuração para ser feita da sua alma com o próprio Cristo. Cristo quer nascer no seu interior, se encarnar no seu interior, fecundar o seu interior como uma semente que vai explodindo e brota ali um ramo e cresce. É isso que a graça de Deus realiza em nós. Deus envia a semente e depois Ele envia a chuva para regar aquela semente que foi plantada, para que faça crescer, que faça dar frutos. É isso. O terreno que era pedregoso, o terreno que era cheio de espinhos, agora se torna terra boa. É isso que eu proclamo sobre a vida de vocês. O ser terra boa, a terra que acolhe a semente, que dá bons frutos, a terra que o pássaro não rouba a semente, que a pedra não impede que crie raízes, que o espinho não sufoca. É isso. Vem, Senhor, com a tua graça, com o teu amor agora, e dá a violência necessária para aqueles que estão aqui e que estão acompanhando, a violência própria do Evangelho, uma determinada determinação, uma decisão firme, uma vontade restabelecida, um compromisso com a boa nova, um compromisso que almeja a santidade. É isso, Senhor, que nós pedimos. Violentos no amor, violentos no teu amor, Dai-nos, Senhor, decididos essa graça. por ti. Queremos ser. Canta isso. Violentos Canta no isso. amor. Deixa brotar o canto. Deixa brotar. Violentos no Teu amor, decididos por ti. Deixa o Senhor te inspirar agora. Deus quer te inspirar. Queremos ser violentos no amor. Enche-nos, Senhor, com teu amor. Violentos no teu amor. Dai-nos, Senhor, a graça da violência do amor. Decididos por ti. Um amor decidido. Um amor que desbrava. Queremos ser Violento, Senhor. Violentos no amor. É isso, Senhor. Dai-nos essa violência. Violentos no amor. Um amor que desbrava, que luta, que persevera. Decididos por ti. Queremos ser Em meio ao sofrimento, em meio às provações, em meio às tentações, Violentos no nós queremos ser decididos por
para superar os vícios, para responder o mal com bem, para entrar no reino, para passar pela porta estreita. É isso, Senhor. Nós queremos passar pela porta estreita, violentos no amor. Levanta sua voz. Levanta sua voz e canta isso. Reza com esse refrão. Levanta sua mão agora. Levanta seus braços. Estica seus braços. Canta esse refrão. No nosso trabalho, Senhor, nós queremos ser. Em meio à nossa família, nós queremos, Senhor, provar do sobrenatural, provar da Tua graça que nos arrasta, que nos empurra, que nos impulsiona. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa presa por algemas, e a mão do Senhor ia abrindo aquele cadeado que prendia aquelas algemas naqueles pulsos. E o Senhor dizia assim: agora você está livre para amar. Uma prisão de talvez ressentimentos, de mágoas, que o Senhor está libertando o seu coração agora e dizendo para você: agora você é livre para amar. Você é livre para exercer a caridade. Você é livre para exercer o catolicismo raiz. Você é livre para ser católico de verdade, para amar de verdade, para ser cristão de verdade. Amém, Jesus. Muitas pessoas, não só aqui, como em casa, têm a sensação de que, como se sua cabeça estivesse sendo aberta, se tivesse um entendimento agora, que você tinha uma imagem, você mesmo dizia: olha, não dá para ser muito radical, não dá para viver como está escrito, não dá para viver tal ensinamento, tal ordem, tal lei. Muitas pessoas pensavam assim, e agora parece que a cabeça dessa quantidade de gente, ela está meio que aberta, como se estivesse explodindo. Calma, isso é efeito da graça. Esse é o momento que a graça ilumina e ela torna claro aquilo que antes estava deturpado no seu entendimento. Te ensinaram da maneira errada, e agora você escutou algo da maneira correta, e o próprio Deus, Ele está iluminando o seu intelecto e fazendo com que você perceba, com que você entenda como deve ser um cristão. É Deus, é o próprio Deus agindo no seu intelecto, na sua alma.
Shuri cantori andara la canderi andara la canderi andara la bandori andere leri andara la lari andere. Shuri andara la canderi andara la bandori andere leri andara la lari andere andara la. Shuri cantori andara la canderi andara la lari andere leri andara la. Shuri andara la lari andere leri andara la lari andere leri andara la. Shuri cantori andara la canderi andara la bandori andere leri andara la. Shuri cantori andara la canderi andara la bandori andere leri leri. Shuri cantori andara la canderi andara la bandara la lari andere leri andara la. Shuri andara la lari andere. Deus concede agora neste momento graças, graças atuais, no concreto da vida de cada um. Você que tinha dificuldade com as suas amizades, o próprio Deus te ajuda não só a responder de maneira diferente a partir de agora, mas também a providência se encarregará de fazer com que essas amizades elas já não exerçam tanta influência na sua vida. Elas já não exerçam uma influência nefasta, cruel, porque essas amizades elas chegavam a colocar você numa situação depressiva. Você tentava melhorar e as amizades puxavam para baixo. Deus concede uma graça para esse tipo de situação. Faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor. Bendito, louvado seja Pela Senhor, graça, pela que o tua Senhor graça, por tudo aquilo que o pelo Senhor teu está auxílio, realizando em nosso pelo que o Senhor fez em coração. nós. porque o Senhor nos socorre, Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. nos ajuda Muito em Obrigado. nossa pequenez, Obrigada, Senhor Jesus. em nossas infidelidades. O Senhor é fiel. Muito obrigada, Senhor. Embora sejamos infiéis, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Jesus. E por isso nós queremos desbravar esse horizonte O Senhor da boa é nova fiel. e conquistar o reino. Queremos conquistar o reino. O reino que é dos violentos. O reino que é daqueles que perseveram no amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Muito obrigado, Senhor. Jesus. Louvado seja teu santo nome. Louvado seja teu santo nome, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.